esse aprofundamento entre a relação entre o consenso e os direitos indisponíveis, que é um dos grandes temas hoje do nosso direito processual, direito como um todo, né? Qual o limite desses acordos? Um tema que vem sendo muito bem trabalhado pelo professor Humberto Dalla, né? Tanto em sede de pós-graduação, quanto também nas suas obras, nomeadamente Jurisdição e Pacificação. Então a gente já viu um panorama geral do que tem na tutela coletiva extrajudicial, a gente já falou sobre as ferramentas extrajudiciais, os procedimentos instrutórios, a mesma produção antecipada de prova. E agora a gente vai conversar um pouco sobre o compromisso de ajustamento de conduta. O compromisso de ajustamento de conduta é, sem sombra de dúvidas, o principal instrumento, pelo menos do ponto de vista do direito positivo, para a solução consensual desses litígios coletivos. Um compromisso vem sendo até hoje abordado também no acordo de não persecução cível, né? Seria ele a roupagem para esse acordo? É uma grande lacuna deixada aí pelo legislador de 2019, mas a doutrina vai integrando isso para que a gente possa ter uma efetividade prática. Então vamos ser bem objetivos aqui quanto a esses temas que nós temos que abordar estruturalmente do compromisso de ajustamento de conduta, o que ele é, quais são os limites do consenso, qual o fundamento normativo, enfim, qual a sua relação com o termo de ajustamento de conduta e o eventual controle judicial disso, a impugnação pelas partes. Então vamos abordar tudo isso juntos, né, pessoal? Então vamos começar nossa aula aqui. Vou colocar na tela para vocês aí essa ideia do compromisso de ajustamento de conduta. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês é a própria ideia do conceito do compromisso de ajustamento de conduta, né? O que ele é? O compromisso de ajustamento de conduta, ele seria aquele principal instrumento que nós temos para a consensualidade nos direitos coletivos, nomeadamente na tutela coletiva, né? Então, o principal instrumento, o instrumento típico que nós temos de consensualidade. Aqui já temos um ponto muito central, que é o seguinte: essa consensualidade, na verdade, de acordo com a própria dicção legal, é um compromisso, e aqui um compromisso sobre a ótica do potencial réu, né, daquela ação, de ajustamento da sua conduta às exigências legais. Isso é o que diz a legislação. Então a ideia aqui é, e aí já vamos começando a entender qual é a natureza jurídica desse compromisso, apesar da divergência que a gente vai ver logo mais. A ideia aqui é a seguinte: existe um possível conflito coletivo, existe um problema, uma lide, um dano causado a direitos coletivos em sentido amplo, seja um dano já causado, seja um dano iminente, potencial. E os legitimados coletivos tomam notícia disso e aí passam a buscar uma solução, dentro daquela linha que nós já vimos. Maravilha. Qual é essa solução? E é bonito ver como o legislador, no artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, ele diz expressamente que esses legitimados podem tomar um compromisso de ajustamento da conduta. Então, aquele possível réu, ele vai se comprometer a ajeitar a conduta dele, a adequar a conduta dele. Essa conduta deve ser adequada a quê? Aqui já é um primeiro parâmetro importante. Diz a lei, as exigências legais. Mas eu vou além. Quando a gente fala exigências legais, a melhor doutrina, ela vem fazendo uma seguinte leitura: o compromisso de ajustamento de conduta, ele deve envolver não só as exigências legais, mas as exigências normativas. Como assim? Não um mero texto da lei, como nós sabemos, mas uma perspectiva maior, a normatividade do ordenamento. Então aí se inserem princípios, aí se inserem precedentes judiciais. Então essa adequação com a doutrina mais moderna, nomeadamente Fred Didier, Hermes Anetti Júnior, né, no curso dele de processo coletivo, vai mencionar, é uma atualização, uma roupagem mais completa de fato. A gente sabe que hoje os precedentes judiciais, sem sombra de dúvidas, obrigam os magistrados, mas também, e aqui na linha do que eu também tenho sustentado, os precedentes judiciais eles vão abarcar também, eles vão obrigar os órgãos públicos em geral, as instituições públicas, né,
Então é óbvio que se há um precedente firmado pelo judiciário que dá a interpretação definitiva sobre uma norma, todos devem se submeter a ele e não vai ser exceção a isso aquele que vai se comprometer a ajustar a sua conduta. Então, quando a gente fala em compromisso e ajustamento de conduta às exigências legais, a gente pode fazer uma leitura um pouquinho mais completa, pensando em exigências normativas. Tudo bem? Um ponto mais amplo do que o mero texto de lei. Então, sem sombra de dúvidas, o compromisso de ajustamento de conduta é aquele instrumento por excelência voltado à consensualidade na tutela coletiva e mesmo no processo coletivo, como nós já vamos ver. Tudo bem? Então, vista essa ideia desse conceito, um conceito aqui bem incipiente, bem básico naturalmente, porque a gente vai problematizar esses temas, tá? A gente passa a falar agora, depois do conceito, sobre o conteúdo desse ajuste. O que pode efetivamente ser convencionado? O que deve estar em cima da mesa no momento dessa aparente negociação, nessa aparente discussão? O que pode ser convencionado? Primeiro ponto, pessoal. A doutrina em geral vai apontar que os elementos dessa convenção são, primeiro, a forma ou o modo de atuação. Segundo, o tempo ou o prazo da realização. Segundo e terceiro, o lugar para o cumprimento daquela promessa, né, praticamente feita pelo possível legitimado passivo. Então a gente percebe, olhando para isso, que a doutrina acaba restringindo essa ideia, né, da disponibilidade a esses elementos. Então a primeira grande indagação, quando a gente fala aqui do conteúdo, é a seguinte: qual o limite? Tudo pode ser convencionado? O que pode constar no compromisso, né? Esse compromisso envolve o quê? E a gente percebe que a doutrina vai na linha de que esses elementos, esses aspectos, que eu não vou dizer que são acessórios, mas são aspectos periféricos, é que podem ser convencionados. Então a gente falou da forma de cumprimento. Se a gente, pessoal, pensa aqui num dano ambiental, né? Vamos imaginar um desmatamento. Vem o Ministério Público, toma ciência, né? Intima para que compareça ao órgão de atuação aquele causador da conduta, e aí vai iniciar uma tratativa, propor um ajustamento da conduta. E a gente vai analisar e pensar, poxa, se não houvesse nenhuma margem de disponibilidade, então, em última análise, não há ali nenhuma tratativa, não há nenhuma, não vou dizer negociação, apesar de que a doutrina não vai gostar muito desse termo, porque seria basicamente mostrar o parâmetro legal, se isso bastasse, né? Mostrar o parâmetro legal, demonstrar que a conduta está errada e pronto. Quando não é assim que funciona, né? Na verdade, existe uma margem para tratativas nesse momento. E o que envolve essa tratativa? A gente aqui tem que lembrar da típica lição da indisponibilidade daqueles bens jurídicos coletivos. Indisponibilidade. O curso todo aqui, né, trata da possibilidade do consenso nesses tidos direitos indisponíveis. Aquilo que outrora era quase que um dogma, a indisponibilidade desses direitos e a impossibilidade de composição a seu respeito, hoje já vem sendo superado. A dúvida hoje não é se é possível que haja uma composição, a dúvida hoje é qual o limite dessa composição, sobre o que se pode compor. E aqui no compromisso de ajustamento de conduta, que a doutrina vai apontar é o seguinte: o núcleo duro, a existência do direito propriamente dito, o direito, no caso do desmatamento, a reparação ambiental, isso está fora da disponibilidade. O Ministério Público, a Defensoria, nenhum legitimado pode abrir mão desse direito. Então há uma indisponibilidade material do direito. Então a gente tem uma indisponibilidade material do direito. Por outro lado, existe uma disponibilidade processual, formal daquele direito. Então, a gente vê que abrir mão do direito em si não é possível, mas a gente pode transacionar sobre esses elementos acessórios. Então, que deve haver uma reparação, isso está fora de discussão. Agora, como se repara? Quando se repara? Onde se inicia essa reparação?
mesmo essa formação desse plano de reparação ambiental está ali ao alcance dessas negociações, dessa composição. Então, quando a gente bota aqui na tela que os elementos que podem ser transacionados são a forma, modo, né? Quais espécies vão ser primeiramente replantadas? Qual a técnica que vai ser empregada? Depois, o tempo, o prazo. Quando que vai ser iniciada essa primeira fase, a segunda fase? E o lugar. Por onde vamos iniciar aquela reparação ambiental no nosso exemplo? Tudo isso é possível que seja negociado. Então, há uma disponibilidade processual, mas há uma indisponibilidade material, por outro lado. Então, abrir mão da essência do direito é impossível, mas dispor sobre esses elementos de como realizar esse direito, isso é absolutamente possível. E essa é a lição que a doutrina vem dando e reiterando. Agora, alguns aspectos estão também, mesmo nessa forma, nesse tempo, nesse lugar, estão também fora propriamente do, deixa eu botar aqui para cima para ficar mais redondo, observação. Existem alguns aspectos que estão fora dessa noção. Tá? O STJ, por exemplo, vai exigir que, se houver um dever uma obrigação, né, de pagar uma reparação pecuniária, deve haver sempre a reversão ao fundo mencionado, né, o fundo próprio. A gente pensa em geral naquele fundo do artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, mas a gente pode estar falando de outros fundos também, temáticos, né? Isso pensando nos direitos difusos e coletivos. Então, claro que essa disponibilidade, essa margem para negociação processual, de como realizar aquele direito material, ela também encontra limites, tudo bem? Então, aqui eu dou um exemplo da jurisprudência do STJ, essa exigência na esteira do que diz o ordenamento, de que as reparações pecuniárias devem se reverter ao fundo de direitos difusos e coletivos, pensando amplamente, ou específicos fundos da criança e adolescente, dos idosos, enfim, várias normativas criam fundos próprios. Claro, pessoal, também que em se tratando de direitos individuais homogêneos, aí a gente retoma aquela ideia central de que, nesse caso, o valor deve se reverter para as próprias vítimas, né, daquele evento danoso. Então, é claro, nos direitos individuais homogêneos, como são direitos destacáveis, esse acordo pode sim prever a reversão de algum modo específico ou amplamente para cada uma daquelas vítimas do evento lesivo. Agora, nos direitos difusos coletivos, a gente tem que seguir o ordenamento, o artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, essa ideia muito central de que a verba deve se reverter efetivamente para aqueles que foram, para a coletividade, né? E aí o ordenamento elege essa sistemática dos fundos. Próximo ponto aqui que eu quero falar com vocês sobre o compromisso de ajustamento de conduta diz respeito à natureza jurídica desse compromisso de ajustamento de conduta. O que seria isso na prática? Existe uma grande divergência doutrinária, tá? E a gente vai trazer algumas correntes, né? Claro que aqui o nosso interesse é maior, é mais prático, mas a gente tem que passar por isso para ter uma abordagem completa. A primeira corrente, o professor Paulo César Pinheiro Carneiro, entende o compromisso de ajustamento de conduta como um reconhecimento jurídico do pedido. Então, a primeira visão vai dizer que o compromisso de ajustamento de conduta, ele é um reconhecimento daquele pedido. O tão legitimado, ele coloca em cima da mesa a sua visão sobre o conflito coletivo e aquele potencial réu se submete a essa visão, reconhece o pedido. Não chega a ser propriamente um reconhecimento judicial, na maioria das vezes, mas seria um reconhecimento. Consequência disso, não há margem de transação. O legitimado passivo, atual ou potencial, deve se submeter àquilo que o legitimado propõe. Afinal de contas, não haveria margem, uma visão mais antiga, para qualquer disponibilidade. Então essa é a primeira corrente, né,
uma corrente um pouco mais tradicional. Segunda corrente, Ricardo de Barros Leonel. Ricardo de Barros Leonel ele vai dizer o seguinte: o compromisso de ajustamento de conduta ele tem natureza jurídica de submissão, e não de transação. Por que essa posição do Ricardo de Barros Leonel? Bem, é muito próxima da posição anterior, né? Também coloca o legitimado passivo uma posição de sujeição plena àquilo que o legitimado ativo coletivo o propõe, mas aqui ele não chama reconhecimento jurídico do pedido, prefere falar submissão, percebe que a primeira corrente fala mais no termo processual, a segunda no termo direito material, mas o que me interessa aqui é que ele rechaça expressamente a ideia de que seria uma transação. Então, expressamente se rechaça a ideia de transação. E por quê? Porque no Código Civil, quando se aborda a transação, tipicamente, né, na temática das obrigações e dos contratos, está previsto que a transação impõe submissões recíprocas, né? Impõe que todas as partes abram mão um pouco das suas pretensões. E, de acordo com ele, isso não pode acontecer no compromisso de ajustamento de conduta. Então, também na linha de que não haveria margem para dispor daquele direito coletivo, a segunda corrente vai reputar se tratar de uma submissão. Quanto à disponibilidade material, estou de pleno acordo, que não há margem para abrir mão daquele direito. Mas, hoje, a disponibilidade processual está bastante consagrada. Tudo bem? Terceira corrente, pessoal. Terceira corrente, Daniel Fink, na doutrina, vai enxergar o compromisso de ajustamento de conduta como uma transação propriamente dita, né? Então, existem autores que vão chamar esse compromisso de ajustamento de conduta de transação, só para vocês terem uma noção de quão amplos são os posicionamentos doutrinários e quanta margem há para discordância. Quanta margem há de discordância. Então, aqui tem uma transação restrita ao aspecto formal. Quarta corrente, Hugo Nigro Mazzilli, vai reputar que o compromisso de ajustamento de conduta tem uma natureza de ato administrativo, negocial e unilateral. Por quê? Porque apenas o causador do dano poderia se submeter efetivamente para nessa negociação. Então, é um ato unilateral, que embora haja uma negociação, é uma negociação que apenas submete um desses sujeitos. Próxima corrente, José dos Santos Carvalho Filho. José dos Santos Carvalho Filho vai considerar que se trata de um ato jurídico unilateral quanto à vontade e bilateral quanto à forma. Então a gente vai vendo que a doutrina vai destrinchando ao máximo, tentando olhar para a perspectiva de cada um daqueles envolvidos. Então seria um ato unilateral quanto à vontade, só tem um elemento de vontade ali presente, mas bilateral quanto à forma, porque poderia haver divergência aqui, negociação efetivamente quanto àqueles aspectos formais que nós já abordamos. E a última corrente, mais moderna, né? Corrente, por exemplo, de Geisa de Assis Rodrigues, vai considerar que o compromisso de ajustamento de conduta aqui é a visão mais ampla possível, né? Um negócio jurídico bilateral, destacando a margem de disponibilidade. Então, a doutrina mais moderna, ela vai efetivamente destacando que há uma margem de disponibilidade, né? Então, por exemplo, Fred de Hermes e Anestes vão dizer o seguinte: se a gente pensa numa reparação por um dano causado, que há ali um envolvimento da reparação pecuniária, efetivamente, né? Que tem que ser pago realmente uma verba para aquelas vítimas. Nesse caso, eles sustentam até mesmo que os legitimados ativos eles teriam a margem de disponibilidade também quanto esse aspecto, aí, dando um passo, né, além daquilo que a gente vem falando, para, por exemplo, entender que se aquela empresa ré
pagando aquela indenização pecuniária completa, que seria devida na primeira perspectiva, se ela for comprometer a sua atividade, e com isso até inviabilizar o cumprimento de outras obrigações ali previstas, nesse caso, a gente pode abrir mão ou diminuir, mitigar a obrigação pecuniária e compensar com outras obrigações. Então a doutrina mais moderna ela chega a ser mais otimista, mais aberta em relação a essa margem de disponibilidade. Mas o que é bem seguro é a gente entender que o direito material tem que ser resguardado e a forma, o lugar e o tempo, aí sim, podem ser efetivamente transacionados. Tudo bem? Então, pessoal, a gente viu aqui a natureza jurídica, uma questão mais teórica, mas que também traz esse desdobramento prático. Agora, um ponto muito central, que é o ponto dos legitimados. Então, vamos falar sobre quem são os legitimados para essa espécie de acordo coletivo. Quem seriam os legitimados? Então, quem são os legitimados? Né? Quem são aqueles legitimados para tomar o compromisso? Diz lá o artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública, que é o dispositivo principal que trata do tema no ordenamento, embora haja replicações desse dispositivo em instrumentos próprios, no ECA, né, em outros diplomas legais da tutela coletiva específicos, né, a ideia está toda presente aqui. O artigo 5º, parágrafo 6º da Lei da Ação Civil Pública vai dizer que quem tem legitimidade para a tomada de compromisso são os órgãos públicos legitimados. Órgãos públicos legitimados. O que isso significa? Significa que esses órgãos públicos legitimados é que têm a possibilidade de tomar esse compromisso. O que significa isso, pessoal? Olha, a partir disso, a doutrina vai dizer que, primeiro, o Ministério Público tem essa legitimidade. Segundo, a Defensoria Pública tem essa legitimidade. E terceiro, a administração pública também tem essa possibilidade. Agora vamos analisar isso de maneira mais detalhada. Pessoal, uma primeira observação aqui que me parece importante é enxergar uma certa impropriedade, pelo menos atual, dessa nomenclatura órgãos públicos. Quando a gente fala em órgãos públicos, a gente está presumindo que não haja, por exemplo, personalidade jurídica desses sujeitos, concorda? Então, na verdade, o Ministério Público e a Defensoria Pública, muito concretamente, não são, para a doutrina hoje majoritária, órgãos públicos ou meros órgãos submetidos a uma pessoa jurídica de direito público, no caso, não executivo. Seguramente não. É preferível entendê-los, né, até por toda a roupagem da autonomia, enfim, várias questões que decorrem daí, entendê-los como instituições constitucionais autônomas. O que significa instituição constitucional autônoma? É aquela instituição que tem uma autonomia constitucional, uma autonomia institucional, uma autonomia financeira, inclusive, tá? Em relação aos demais poderes, em relação ao executivo, em relação ao legislativo, em relação mesmo ao judiciário. Então, são instituições próprias, instituições constitucionais, né? Tem sede e criação constitucional e são autônomas. Mas a doutrina enxerga com toda razão que estão incluídas dentro dessa noção de órgãos públicos. Então, embora haja essa menção a órgãos públicos, a melhor menção seria, né, aperfeiçoando, entender aí também o MP, a Defensoria e, claro, alguns órgãos da administração. Então, por uma opção legal, quem pode tomar esse compromisso de ajustamento de conduta, né, do ponto de vista extrajudicial, são os órgãos públicos. Então, a gente percebe que aqui há uma opção legislativa. Eu enxergo aqui uma ponderação do legislador. O legislador considera que o MP, a Defensoria, a Fazenda Pública estão desinteressados, no melhor do sentido, em relação àquele conflito. Então, não havendo ali qualquer interesse próprio desses sujeitos na solução daquele conflito coletivo, como poderia haver com os entes privados, associações, sindicatos, etc., eles podem tomar esse compromisso extrajudicial. É uma bola de segurança, né, do legislador, é uma opção que o legislador faz e que deve ser respeitada no ponto de vista extrajudicial. Algumas questões que a gente coloca aqui. Essa previsão dos órgãos públicos legitimados para tomada de compromisso extrajudicial,
eu faço essa pergunta. Ela se replica para o compromisso tomado em juízo? Como assim? É possível, pessoal, e aqui o nosso interesse é pleno, é possível que esse compromisso, que pode ser tomado no ponto extrajudicial, pré-processual, resolvendo o conflito totalmente ali no seu nascedouro, que é muito desejável, né? Ele também venha a ocorrer depois de ajuizada a ação coletiva. Então é bem comum que, movida a ação coletiva, haja ali um ambiente às vezes mais favorável, seja pela instrução já implementada, seja pelo próprio envolvimento do réu na ação judicial, com tudo que envolve, com tudo que diz respeito. É possível que ali seja um ambiente, um locus, né, mais favorável para o acordo. Beleza. Acontecendo esse acordo em juízo, será que outros legitimados para o ajuizamento da ação coletiva poderiam firmar esse acordo? Sendo bem prático, uma associação que não tem legitimidade para tomar o compromisso no pré-processual, se ela move a ação coletiva e há ali um ambiente, uma proposta de acordo, ela pode tomar esse acordo judicialmente? A resposta que a gente tem, embora haja alguma divergência doutrinária, um bom parâmetro que nós temos é a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, né, na DPF 165, que na verdade era uma DPF, não é propriamente um processo coletivo comum, né, concreto, mas ali ele expressamente diz o seguinte: esse artigo 5º, parágrafo 6º, ele diz respeito apenas a compromissos pré-processuais. Por quê? Pelo princípio da legalidade. Os órgãos públicos estão autorizados porque eles só podem agir de acordo com uma autorização. Judicialmente, outros legitimados, nomeadamente as associações, também podem realizar esse acordo. Então ele enxerga a possibilidade desses outros legitimados realizar esses acordos quando for em juízo. E é claro que aqui é desejável essa abertura porque o juiz deverá homologar esse acordo. A extinção do processo passará aqui por uma decisão homologatória do juiz. Então é claro que passará pelo senso do juiz, pelo filtro do magistrado, e aí isso também garantirá uma maior observância dos requisitos e uma maior razoabilidade daquilo que foi acordado. Então, embora a previsão pré-processual diga respeito a órgãos públicos, a gente sabe que em juízo essa abertura já vem sendo realizada até mesmo pela jurisprudência. Tudo bem? Então a temática dos legitimados encerramos dessa forma, né? Uma visão aqui mais geral. Então, visto o compromisso de ajustamento de conduta, o seu conceito, o seu conteúdo, eu quero falar com vocês agora sobre o termo de ajustamento de conduta. O famoso TAC. O que é o TAC, meus caros? O TAC, ele é a forma daquele compromisso de ajustamento de conduta. O compromisso, ele diz respeito à própria submissão, né, dentro daquela disponibilidade que já falamos, do potencial réu à proposta do legitimado ativo. Muito bem. Mas, na prática, como isso vai ser firmado? Diz a lei que formará esse compromisso de ajustamento de conduta tomado um título executivo extrajudicial. Então, isso tem que estar efetivamente documentado. Como isso é documentado? É documentado no termo de ajustamento de conduta. Então, a gente pode dizer que o compromisso de ajustamento de conduta, o CAC, né, para ser mais sintético aqui, mais íntimo, ele é o conteúdo do termo de ajustamento de conduta. Perfeito? Então, ele é o conteúdo do termo de ajustamento de conduta. Esse é o ponto central. Então, depois de tomado aquele compromisso, ele será concretizado num termo de ajustamento de conduta. A natureza jurídica desse termo de ajustamento de conduta, então, né, que é o grande ponto aqui central, é de título executivo extrajudicial. Bem, a gente pode até destrinchar, né? Ele vai ser extrajudicial, quando for firmado, claro, fora do juízo, ou ele pode ser judicial, aqui o chamado TAC judicial, que no fundo é um acordo em juízo, como nós falávamos, que vem a ser homologado pelo julgador. Então é possível que esse TAC, esse compromisso de ajustamento de conduta, ele venha a ser firmado na fase judicial. Na fase judicial. E aqui, pessoal, claro que não há nenhuma grande peculiaridade. Aqui haverá um acordo judicial, naturalmente, um acordo judicial, e pronto.
com tudo que diz respeito. Então, um título judicial, compromisso de sentença, o juiz vai ter averiguado ali a presença dos requisitos, mas pode ser que seja firmado aquele acordo extrajudicial, e aí sim a gente viu que a legitimidade está circunscrita aos entes públicos. Muito bem. Então, a gente está, sem sombra de dúvidas, diante de um título executivo, o que potencialize muito esse acordo. Agora, quais são os requisitos do TAC? Bem, como qualquer título executivo, a gente tem que seguir aqueles requisitos os requisitos gerais do título executivo, de qualquer título executivo, e da obrigação, que tem que ser certa, líquida e exigível. Então, claro que deve haver uma obrigação determinada, no caso da reparação, um valor específico, né? Pelo menos um valor genérico. Mas o que é interessante é que a lei fala de um possível requisito específico do TAC, que seriam as cominações. Se a gente vai no artigo 5º, parágrafo 6º, ele diz lá, esse TAC ele deve ser firmado mediante cominações. Então, a lei parece fazer uma sugestão para a parte da doutrina, e para outra parte da doutrina ela está efetivamente dizendo que há ali uma obrigação dessa cominação. Então a pergunta é, essas cominações são essenciais? São essenciais? Primeira corrente, elas seriam um requisito essencial, sob pena de invalidação do TAC. Então, o termo de ajustamento de conduta sem uma cominação, e aqui, pessoal, quando a gente fala em cominação, a gente está falando, sem sombra de dúvidas, em multa cominatória, tá? A gente não está falando necessariamente de cláusula penal, a gente não está falando de reparação pecuniária, a gente está falando daquela multa cominatória, né? Uma astrente. Então, a ideia é que haja uma obrigação bem definida e haja uma pressão psicológica através de uma ameaça de piora, concretamente por essa combinação. Então, sob pena de multa diária, sob pena de multa horária, sob pena de multa mensal, enfim. Isso deveria constar, pelo menos numa leitura inicial do artigo 5º, parágrafo 6º, para uma primeira corrente doutrinária. Mas existe uma segunda corrente que vai dizer que essas combinações não são essenciais. Não é um requisito essencial. Por quê? Já que o juiz pode fixar essa multa de ofício. Então a gente vai aqui remeter ao artigo 514 do CPC. Essa é a leitura, por exemplo, do Hugo de Nigro Mazzilli. E faz bastante sentido. Concorda? Imagina que o TAC não foi espontaneamente cumprido do ponto de vista extrajudicial. E a gente vai e passa para uma execução desse TAC. Pode o juiz, nesse processo de execução, combinar a multa específica? Pode, sem sombra de dúvidas, como poderia fazer em qualquer outro processo de execução. Já quanto mais na tutela coletiva, onde há o princípio da máxima efetividade da tutela coletiva. Então, é absolutamente razoável que isso possa acontecer. Então, o fato de haver uma combinação realmente não parece ser essencial para a validade do título, até porque é um aspecto bem acessório, embora desejável. E segundo, não compromete a viabilidade posteriormente, em juízo, em havendo inadimplemento dessa obrigação, o juiz impor essa multa. Muito bem. Um último ponto que eu acho interessante sobre essa multa, e aqui também uma visão bastante prática, é o seguinte. O juiz está vinculado, se houver essa multa, como assim? Imagina que esteja no TAC lá, previsto uma multa de R$10.000 por dia. E o juiz, quando inicia essa execução, percebe que essa multa é baixa ou que essa multa é alta. Será que o juiz pode mexer nessa multa? Primeira pergunta, ela representa um valor mínimo ou o juiz pode reduzir? A resposta que nós temos é que o juiz pode reduzir aquele valor se considerar abusivo, de novo, artigo 814, parágrafo único do CPC. Então, exemplo de qualquer outra multa, mesmo uma multa fixada em juízo, pode haver essa redução pelo magistrado. E será que, por outro lado, ela representa um valor máximo? Se houver aquela multa, o juiz poderia majorar? Aqui nós temos duas posições. A primeira posição, que tem uma decisão do STJ, tá?
não vou dizer que é um entendimento do STJ, mas uma decisão do STJ, diz que não há previsão de aumento pelo juiz. Então, para o STJ, aquela multa, nessa perspectiva aqui, seria uma multa máxima, tá? Possivelmente. Quem quiser dar uma lida nessa decisão, uma decisão aí de 2008, um pouco mais antiga já, não me parece que seja, de novo, um posicionamento da jurisprudência do STJ, mas uma decisão da segunda turma do STJ, é o RESP 859 e 857, vai dizer que não há previsão para o aumento da multa pelo juiz. Então, para o STJ, pelo menos para essa decisão, seria sim uma multa máxima. Mas uma segunda corrente, uma segunda leitura que me parece mais correta, vai dizer que, com base no artigo 536, parágrafo 1º do CPC, o juiz poderia aumentar essa multa de ofício, tá? Então existe essa segunda leitura, uma leitura bastante interessante. Então esse é um ponto bem prático, né? Será que o juiz poderia efetivamente fixar essa multa? Será que o juiz poderia aumentar a multa? Será que a multa é máxima? É mínima? Enfim, esses são questionamentos bastante interessantes. Agora um ponto também importante aqui, pensando no TAC enquanto título executivo, é o seguinte: quanto à execução do TAC, a gente tem alguns aspectos práticos. A primeira, quem são os legitimados para essa execução? Nós vimos quem são os legitimados para a tomada do TAC extrajudicial, pré-processual, e para a tomada do TAC judicial, processual. A pergunta agora é: quem é que pode executar esse título? Imagina que o título foi formado, muito bem, tomado o compromisso pelo Ministério Público, Defensoria, Fazenda Pública. Quem pode executar? Existem 3 correntes aqui na doutrina. O STJ já tem uma resposta aqui, me parece que mais coesa, tá? Então, quem pode executar? Primeira corrente, primeira posição. Quem pode executar é apenas o tomador do compromisso. Então, a gente teria que ver quem efetivamente assinou aquele compromisso, se é o MP, só o MP, se é a Defensoria, só a Defensoria, se é a Fazenda Pública, só a Fazenda Pública. Uma visão bastante restritiva e cada vez minoritária, mais minoritária. Segunda corrente, apenas os legitimados para a celebração do TAC. Então aqui, nessa segunda corrente, a gente teria uma réplica daquilo que acontece no momento da formalização do título para efetivamente a execução. E aqui, claro, ainda que não seja o mesmo. Então, se o MP firmou o compromisso, não teria problema em a Defensoria executar, por exemplo. Quanto a essa corrente, é importante mencionar que o STJ tem uma decisão que se filiando a ela, tá? O RESP 1.020.009, ministro relator Benedito Gonçalves de T. 2008. Tá? Então tem uma decisão do STJ indo na linha dessa segunda corrente no momento em que a Corte se posicionou a respeito. E a última corrente vai dizer que todos os legitimados para a propositura da ação podem executar. A fundamento dessa última corrente, que é uma corrente que na doutrina tem alguns autores sustentando, vai entender basicamente o princípio da máxima efetividade da tutela coletiva, tá? Máxima efetividade da tutela coletiva. Outro ponto quanto à execução, que também é bastante prático sobre a ótica da magistratura, é a competência para a execução. É a competência da execução. Aqui nós temos que nos socorrer do artigo 98, parágrafo 2º, inciso 2 do CDC. 98, parágrafo 2º, inciso 2 do CDC, que a gente já pode combinar com o artigo 93 também do CDC. Então, basicamente, a gente vai olhar para o juízo que julgaria aquela questão. Então, nosso exercício aqui é o seguinte.
nosso exercício aqui para analisar o juízo competente para a execução do TAC não cumprido é o seguinte: a gente vai olhar para o juízo que julgaria aquela questão. A gente sabe que a regra do artigo 93 é a regra do local do dano. Em geral é essa. Claro que no ECA tem a regra própria, no Estatuto do Idoso tem a regra própria, mas a regra do microsistema é a do local do dano. Então a gente vai verificar onde ocorreu aquele dano, se é local, se é regional, se é nacional, e vai ver quem julgaria aquela questão. Então o exercício é: quem teria competência para resolver judicialmente esse conflito se não tivesse havido um TAC extrajudicial? E aí, esse será o juízo da execução daquele TAC. Essa é a resposta que o artigo 98, parágrafo 2º, 2 do CDC nos dá. Aí por isso que a gente tem que combinar com o artigo 93 do CDC e mesmo com o artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública. Maravilha. E um outro ponto que me parece importante tratarmos aqui sobre o compromisso de ajustamento de conduta, o termo de ajustamento de conduta, é a questão do controle judicial. Será que o juiz pode controlar aquele termo de ajustamento de conduta? Quem que vai controlar o seu cumprimento, o seu acerto, né? Será que o outro legitimado poderia mover uma ação independente disso? Olha, o controle judicial vai passar aqui pela temática da anulação e da revisão daquele acordo. Então pode ser que se provoque o judiciário alegando que aquele acordo é nulo ou que aquele acordo merece ser revisto. No caso da anulação, o juiz vai ter que verificar a ausência dos requisitos ou o desrespeito à indisponibilidade material. Então, a primeira possível causa de pedir é: há uma ofensa aqui aos requisitos de validade do TAC. Então, tudo aquilo que a gente mencionou no começo, a possibilidade de transação apenas processual, formal, o respeito ao direito material em si, a legitimidade daquele que firma o TAC, tudo isso pode ser verificado pelo magistrado, claro que uma vez provocado, e aí pode reconhecer que aquele título extrajudicial é nulo, a exemplo de como reconheceria qualquer nulidade de outros títulos extrajudiciais. Mas o tema mais central aqui, que eu acho mais interessante, não é nem tanto a anulação, mas a revisão. É possível que um outro legitimado provoque o judiciário alegando que aquele TAC não resolve o conflito, aquele TAC ele é inapto ou que ele é insuficiente? Porque a gente sabe que, em havendo um título extrajudicial, a doutrina em geral vai dizer que carece interesse processual para a propositura de uma outra ação de conhecimento. Como assim? Imagina que o MP resolveu aquele conflito de desmatamento por um termo extrajudicial. Será que a Defensoria poderia promover uma ação civil pública com a mesma causa de pedir? Diz a doutrina em geral que não, porque falta interesse processual. Deverá haver, se for o caso, a execução daquele TAC. Mas e se considerar que o TAC é insuficiente? Se considerar que o TAC é inapto? Pode haver uma propositura de uma ação pedindo para que o juiz o anule ou o afaste? Bem, aqui na prática nós temos que verificar o seguinte. Essa ação de conhecimento, portanto, traz como causa de pedir, já menciona na fundamentação, a insuficiência daquele termo de ajustamento de conduta. Se traz, temos que verificar se, o termo é válido. Porque o legitimado que promove essa ação de conhecimento, conhecendo o TAC anterior, ele pode alegar que aquele TAC ele é insuficiente. Se for insuficiente, temos que respeitar, se válido, né, ele for, aquilo que foi acordado. Então pode ser que o acordo do Ministério Público diga respeito apenas a dever de reparação ambiental de parte daquela área lesada, mas acha uma outra parte que não foi tutelada. Nesse caso, nossa posição é que aquele acordo anteriormente firmado contra parte do direito coletivo, embora não seja ideal, embora a solução ideal seja sempre a solução total, ele deve ser respeitado. Mas que isso não impede a propositura de uma ação para complementar aquela tutela coletiva. Então, se o TAC é insuficiente, o juiz pode julgar o restante do conflito coletivo, formando aqui um título judicial. Outra hipótese é a hipótese em que nessa ação de conhecimento o legitimado diz que aquele TAC é inválido. Nesse caso, ele vai pedir para o juiz invalidar, anular, reconhecer a nulidade, se for o caso, daquele acordo extrajudicial
e dar uma solução completa para o conflito. Então temos que verificar se há uma alegação de nulidade, pedindo uma solução judicial completa, onde haverá uma questão prejudicial reconhecendo a nulidade daquele acordo e depois haverá uma solução judicial global, ou se a alegação é de insuficiência. E nesse caso, o juiz, a princípio, prestigiará aquele acordo e apenas resolverá globalmente o restante do conflito da melhor maneira possível. E é inegável que até o próprio TAC firmado, se for válido, se for razoável, sirva até como parâmetro para resolver o restante do conflito, seja porque a insuficiência é subjetiva, nem todos os sujeitos envolvidos foram contemplados, seja porque a insuficiência é objetiva, o próprio direito apenas foi resolvido em parte, seja ele próprio dividido, seja porque há outras pretensões que poderiam ter sido trazidas ali. Então, meus caros, essa é uma abordagem que nós fizemos aqui mais genérica do compromisso de ajustamento de conduta. Depois do termo de ajustamento de conduta, as questões práticas que me parecem mais interessantes, e fechamos com o controle judicial, que é o tema mais prático. Espero que tenha sido útil para os senhores. Precisando de qualquer questão, qualquer material extra, qualquer dúvida, podem sempre procurar, que é sempre uma alegria colaborar aqui nessa formação da Emerge. Tudo bem? Fiquem com Deus e até uma próxima.